Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje eu propus um exercício sobre advérbio e locução adverbial para nós encerrarmos esta matéria, ok? Então o esquema vai ser o mesmo. Vocês vão pegar a nota de aula número 119 para acompanhar aí o exercício e fazê-lo também. Eu vou dar uma lida aqui porque tem um texto e depois vou dar um tempo para vocês executarem o exercício e depois nós vamos corrigir, certo? Então vamos lá. Leia o texto a seguir para responder as questões. O nascimento de Robin Hood. Robin Hood vocês conhecem, né? Aquele grande herói da literatura inglesa, né? Que agia contra os ricos em defesa dos pobres, né? Então vamos ver um pouco da história dele. No século V, a Inglaterra era dominada pelos romanos. Se chamava Britânia e foi invadida por povos germânicos, os anglos e os saxões. Os povos germânicos eram então aqueles povos que viviam lá pelos lados da Alemanha, por aí. Então eram dois povos, os anglos e os saxões, que lá se estabeleceram. Por isso passou a chamar-se Inglaterra, que significa terra dos anglos, ou seja, terra dos povos anglos, né? Mais tarde, o país sofreu nova invasão. Os normandos, povo nórdico que vivia no norte da França, instalaram-se ali e submeteram os anglos saxões ao seu domínio. Então, o povo nórdico era um povo que vivia lá pelos lados da Noruega, por aí. Eles invadiram a França e depois invadiram a Inglaterra também e submeteram os povos que já estavam lá, né, os anglos e os saxões, ao seu domínio. As rivalidades entre eles perduraram ainda por muitos séculos. Conta-se que por essa época, um certo saxão, o nobre Robert Gamewell, teve a infelicidade de descobrir que sua filha Joana, apaixonada pelo filho de um conde normando, fugira do castelo onde morava. Então a filha desse nobre Robert Gamewell, que era um saxão, né, um dos povos que viviam na Inglaterra, fugiu com esse filho desse conde normando, que era o povo que havia invadido a Inglaterra depois. Para Gamewell, o desgosto não podia ser maior. Sua única filha pretendia viver com o inimigo da sua gente, um normando. Decidiu partir às pressas com seus empregados armados para os povoados e cidades vizinhas. Então, ao descobrir que a filha tinha fugido para se casar com um normando, ele decidiu então procurar a filha. Descobriu-a na floresta de Sherwood, vivendo com o normando Jaime e com o filho Rob. O filho Rob era o Robin Hood, né, que mais tarde se tornaria o Robin Hood. Seja bem-vindo ao solo da Inglaterra, meu neto. Você que nasceu no seio desta verde floresta, sem luxo nem grandeza, será livre como ela. Gostaria de que se tornasse um brilhante cavaleiro, defensor dos fracos e dos oprimidos, disse Gamewell ao ver o neto, prometendo-lhe que jamais, de maneira alguma, voltaria a hostilizar o povo do qual o genro descendia. Então, quando ele viu o neto, ele ficou emocionado, né, e prometeu que não perseguiria mais o povo do pai do Rob, né, que era o genro dele. Vencidos os primeiros momentos de emoção, Gamewell propôs ao casal que fosse ao seu castelo para festejarem aquele feliz encontro. Agradeço-lhe, senhor, mas não poderei, respondeu Jaime. Amanhã vou para minha terra, onde deverei auxiliar meu pai, com as nossas armas, a combater os inimigos do nosso rei. Porém, ficaria feliz se o senhor levasse Joana e Robert. Partiria mais tranquilo. Um mensageiro, pouco tempo depois, chegou ao castelo de Gamewell com a triste notícia de que Jaime falecera em um campo de batalha. Então o pai aí do Robin Hood acabou morrendo, ok?
Bem, qual o motivo da rivalidade entre o avô e o pai de Robin Hood? O que você sabe sobre Robin Hood, esse lendário personagem da cultura inglesa? Informe os valores semânticos dos advérbios e das locuções adverbiais destacados nos trechos. Aí vocês têm aqui vários trechos retirados do texto com advérbios e locuções adverbiais destacadas. Aí vocês vão ter que informar o valor semântico, né? E número 4, transcreva todos os advérbios e locuções adverbiais existentes na tira e informe seus valores semânticos. Então, o número 4 traz essa tirinha aqui do zero, né? E o chefe dele pergunta: você fez o que eu pedi para você fazer, zero? Profundamente, completamente e rapidamente, com gosto e vontade, sem demora e com determinação, respondeu o zero. E você se lembrou de trazer meu café? Volto já, ok? Então, nessa tirinha aí, vocês vão ter que informar todos os advérbios e locuções adverbiais que vocês acharem e informar os valores semânticos, certo? Então, eu vou dar mais ou menos uns 14 minutos para vocês responderem esse exercício e a gente volta para corrigir.
Ok, pessoal? Vamos lá então fazer a correção. Número 1. Qual o motivo da rivalidade entre o avô e o pai de Robin Hood? O motivo da rivalidade entre o avô e o pai de Robin Hood é que eles descendiam de povos rivais. Então, como nós vimos no texto, né, o avô do Robin Hood, né, o Gamewell, ele descendia de um povo que estava na Inglaterra e que o pai do Robin Hood descendia de outro povo que acabou invadindo a Inglaterra. Então eles eram rivais entre si. Por isso que havia essa rivalidade, essa discórdia entre eles, ok? O que você sabe sobre Robin Hood, esse lendário personagem da cultura inglesa? Bem, o que a gente sabe é que depois que o pai do Robin Hood morreu, né, ele acabou vivendo um tempo lá com o avô no castelo, mas depois que ele cresceu, ele resolveu ir morar lá na floresta de Sherwood. Então, Robin Hood era um fora da lei, ele roubava da nobreza para dar aos pobres, né, e dessa forma, ele acabou se tornando um herói. Né? Não era certo o que ele fazia. Né? O roubar não é uma coisa certa. Né? Mas ele roubava da nobreza e dava para os pobres, e aí as pessoas passaram a considerá-lo um herói. Mas é um herói de um heroísmo muito questionável. Né? Porque o simples fato de roubar já é um crime. Né? Bem, ele vivia na floresta de Sherwood e ele era ajudado por um grupo de amigos. Então ele tinha um grupo de amigos que ajudavam-no a executar esses crimes, né, de roubo, e ajudavam também a distribuir o resultado desse roubo entre os pobres, e assim ele se tornou uma lenda e se tornou um herói. Ok? 3. Informe os valores semânticos dos advérbios e das locuções adverbiais destacados nos trechos. Então, nós temos aqui alguns trechos do texto e que os advérbios e as locuções adverbiais já estão destacadas, vocês deveriam apenas colocar o valor semântico. Letra A. Foi invadida por povos germânicos, os anglos e os saxões, que lá se estabeleceram. O lá aqui é um advérbio, né, porque é uma palavra só, que indica lugar. Né? O lá aqui se refere à Inglaterra. Né? Mais tarde, o país sofreu nova invasão. Os normandos, povo nórdico que vivia no norte da França. Então nós temos aqui mais tarde, né, que é uma locução adverbial de tempo, né, indica que o tempo da história está passando, né? E nós temos aqui no norte da França, que era o lugar onde o povo nórdico vivia. Então aqui nós temos uma locução adverbial de lugar, certo? Então neste trecho aqui nós temos duas locuções adverbiais, uma que indica tempo e a outra que indica lugar, respectivamente. Sua filha Joana, apaixonada pelo filho de um conde normando, fugira do castelo onde morava. Então, do castelo aqui se refere ao verbo fugir, foi de onde ela fugiu, é, portanto, uma locução adverbial de lugar. Letra D. Descobriu-a na floresta de Sherwood. Então, na floresta de Sherwood foi onde o pai a descobriu, né? O Gamewell descobriu a filha, e na floresta de Sherwood é uma locução adverbial de lugar. Você que nasceu no seio desta verde floresta sem luxo. Então essas palavras aqui foram do Gamewell para o Robin, né, que era um bebê, e ele disse que o Robin havia nascido na floresta sem luxo. Então foi o modo como ele nasceu, né, da maneira como ele nasceu, sem luxo. Então sem luxo aqui é uma locução adverbial de lugar. Amanhã eu vou para a minha terra, onde deverei auxiliar meu pai. Essas palavras são do Jaime, né, quando ele disse que não podia ir para o castelo com o sogro, a mulher e o filho, porque ele tinha esse compromisso com o pai dele. Aqui nós temos o advérbio amanhã, né, que é um advérbio de tempo.
Letra G. Prometendo-lhe que jamais, de maneira alguma, voltaria a hostilizar o povo do qual o genro descendia. Então, essa promessa que o Gamewell fez para o Robb, né? E ele disse que jamais, de forma alguma, ele iria hostilizar o povo nórdico, que era a descendência do genro dele. Então nós temos aqui jamais, que é um advérbio de tempo, e de maneira alguma, que é uma locução adverbial de negação. Transcreva todos os advérbios e locuções adverbiais existentes na tira e informe seus valores semânticos. Então, naquela tirinha lá do zero, né, que o chefe pergunta a ele se ele fez tudo, né, que o chefe havia pedido, aí ele responde com vários advérbios e também locuções adverbiais, né? Depois o chefe pergunta se ele trouxe o café, né, que ele tinha pedido, aí ele disse que voltava já, né, porque ele saiu para pegar, que era algo que ele tinha esquecido. Então os advérbios presentes naquela tirinha são profundamente, que é um advérbio de modo, né, ó, o mente aqui, completamente, que também é um advérbio de modo, a maneira como ele fez, rapidamente, que também é um advérbio de modo, e o já, que é um advérbio de tempo, quando ele diz volto já, que ele foi pegar o café, né? Então nós temos aqui o já, que é um advérbio de tempo. Locuções adverbiais que ele usou: com gosto e vontade, que é um modo também, foi a maneira como ele fez o que o chefe tinha pedido. Sem demora, que é um modo também, ou seja, ele fez isso de maneira rápida, né? E com determinação, modo também, ou seja, ele estava determinado a atender ao chefe, ok? Bem, com este exercício aqui sobre advérbio e locução adverbial, nós fechamos essa matéria, né, da classe dos advérbios, no qual nós estudamos também as locuções adverbiais que fazem parte deste conteúdo, certo? Bem, ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima aula.